Olá, Moreira Lopes, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde e a você, internauta do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, com mais uma edição do Ronda 710. Hoje, Moreira, vamos falar novamente sobre canais para as mulheres denunciar, mulheres que são vítimas de violência, fazer a denúncia contra seus agressores. Novamente, a gente recebe a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, doutora Adeline Ribeiro. Doutora Adeline, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Danilo, boa tarde, Moreira, né? Tem tempinho que eu não apareço por aqui, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, doutora. Vamos começar falando quais são os passos fundamentais para uma pessoa denunciar casos de violência doméstica. Danilo, eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender que ela está vivenciando ali um ciclo de violência. Né? Ela precisa entender que aqueles atos de agressão, de xingamento e tal que ela está sofrendo ali, aquilo ali configura violência doméstica, porque muitas das vezes as mulheres naturalizam aquilo, vivenciam aquilo uma vida inteira e acham que aquilo ali é normal. Então, a partir do momento que ela toma, né, conhecimento e consciência de que aquilo ali é crime, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo? É denunciá-lo, né? Para que aquilo ali não vire ali um relacionamento tóxico, com risco de morte, inclusive, para ela. Então, ela vir e denunciar. Esses são os passos fundamentais que a mulher tem que ter para evitar que o mal maior lhe aconteça. Doutora, quais são os órgãos e canais disponíveis para receber denúncias de violência doméstica aqui em nossa região? Então, em nossa região, né, aqui através da Polícia Civil, pode ser, claro, comparecendo aqui diretamente, mas o mais importante hoje em dia para a gente é a Frida, em que a mulher faz um contato através, né, de um número de WhatsApp, em que ela consegue agendar o requerimento da medida protetiva, tirar dúvidas, né? A gente sempre falou isso durante o ano inteiro, né, Danilo, que tem pessoas que moram muito longe daqui, não tem como vir aqui pegar uma informação, às vezes chega aqui, pegar uma fila para ser atendida, isso tudo hoje está muito desburocratizado através da Frida. Então, através desse número, ela pode estar entrando em contato. Claro que em casos de emergência, né, em que não seja possível esperar esse atendimento, as mulheres devem ligar ao 190, a Polícia Militar. Além disso, temos aí, né, o CRES, o CRAS, o próprio Conselho Tutelar, Poder Judiciário, o Ministério Público, todos eles muito abertos aí a estar recebendo essa denúncia. Doutora, a senhora falou em casos de emergência, justamente isso. Como a vítima pode buscar ajuda imediata e segura para se proteger da violência doméstica? Exatamente, Danilo. Pode acontecer aqueles casos, né, um final de semana à noite, durante o dia e tal, em que a Polícia Militar tem aí a sua pronta resposta, né? Ela tem policiais aí de manhã, tarde, noite, durante todo o período de 24 horas para atender os casos de emergência. Então, não deixem de ligar. É claro que a Frida ela tem um atendimento 24 horas, sim, mas não nos casos de emergência. Por isso que é muito bom ficar explicado isso. Às vezes a vítima tem uma dúvida, 10 horas da noite, 3 horas da tarde, alguma coisa assim. Pode estar entrando em contato que vai haver uma resposta. Mas para os casos de emergência, para aquela mulher que está em situação de risco, ela deve sim ligar o 190. Quais são os direitos da vítima ao denunciar violência doméstica, doutora, e como ela pode ser apoiada legalmente durante o processo? Então, a primeira medida que a gente entende como de muito importante, Danila, é ela comparecer à delegacia para fazer o requerimento das medidas protetivas. Porque a gente fala muito, medida protetiva, qual que é a grande finalidade dela, desse requerimento? É que ela não seja vítima de novos crimes. Porque a partir do momento que o homem recebe aquela decisão judicial em que ele não deve se aproximar da mulher, mandar uma mensagem, isso quer dizer que ele não vai mais ter a chance de cometer um novo crime. Então, aquela mulher vai estar simplesmente protegida ali por uma decisão judicial. Então, essa é a grande importância. E aqui na delegacia, a gente tem, hoje em dia, a gente, né, pode até estar falando mais sobre isso depois, o projeto ELSAS, em que ele está implantado agora, o Danilo, diretamente aqui dentro da DEAN. Quando a mulher chega aqui para fazer um boletim de ocorrência, além do boletim de ocorrência, além do requerimento da medida protetiva, ela também passa por um apoio psicológico pessoal e íntimo ali, uma sala reservada, porque ali ela consegue realmente, né, colocar para fora coisas que ela está passando para uma profissional capacitada, que é uma psicóloga. Claro que a gente está aqui para entender, para acolher, para ter um atendimento, né, digno e humanitário ali com ela, mas essa capacitação da psicóloga está trazendo bons frutos. Muitas das vezes, Danila, a mulher já teve alguns casos aqui recentes, da mulher chega aqui para querer retirar aquela denúncia. A gente coloca ela nesse atendimento especializado,
ela tem ali um entendimento muito maior daquele risco que ela está correndo, do que realmente é o ciclo da violência, e ela volta atrás e acaba não prosseguindo com a denúncia, né? Então, isso aí é algo muito importante que tem acontecido aqui na DEAN nesses últimos meses. Que antes nós tínhamos aí o projeto Elzas, onde eram rodas de conversa, muito importante também, que uma mulher encoraja a outra, mas agora esse atendimento está mais pessoal. Exato, doutora. Como as instituições locais trabalham para garantir a confidencialidade e segurança da pessoa que denuncia casos de violência? Isso, Danila, a gente percebe, recebe aqui muitas denúncias, né, de pessoas que estão vendo que está tendo uma vítima, uma vizinha, um vizinho, um familiar, e que essa pessoa não tem o conhecimento, igual eu disse lá no início, que está vivenciando ali uma situação de violência doméstica, ou muitas das vezes não tem coragem, pela vergonha, pelo medo. Então, essa terceira pessoa que faz a denúncia, essa denúncia é totalmente, né, preservada, essa pessoa não é identificada, porque a gente sempre fala isso, né, Danila? A gente não está aqui para trazer outro problema para aquele que está denunciando. A gente está aqui para trazer o denunciante para a gente, para que ele conte o que a gente não está conseguindo saber através da própria vítima. Quais são os recursos disponíveis para oferecer apoio psicológico e emocional às vítimas que decidem também denunciar, doutor? Então, como eu disse, nós temos o Elzas aqui, mas é claro que a gente não pode esquecer da nossa rede de proteção, que a gente tem muito atuante aqui em Manhuaçu, né, Danila? A gente tem aí, né, a Procuradoria da Mulher, fez um ano aí. Nós temos o CREAS, o CRAS, que são, assim, né, um centro de super referência mesmo aqui, com pessoas totalmente comprometidas com a causa. Então, lá as mulheres podem estar recebendo esse tipo de apoio. Então, essa parte aí do dano emocional, ela pode ser muito bem suprida aqui dentro do nosso município. Como as autoridades locais lidam com as denúncias de forma para garantir uma resposta rápida? Então, Danilo, isso é algo muito importante que tem acontecido aqui na nossa comarca já tem um tempo. E isso é bom a gente divulgar, a gente falar, porque hoje em dia uma mulher chega aqui na delegacia, faz o requerimento. Por exemplo, se tiver uma mulher que agora fazendo esse requerimento da medida protetiva, com minutos, porque hoje em dia a gente está no mundo digital, isso chega lá no fórum, né, para o juiz, ele manifesta com alguns minutos, ou seja, a mulher já chega e sai daqui praticamente com a medida protetiva deferida dela. Então, isso se dá a todo o empenho, né, que a gente procura ter aqui dentro de todas as nossas limitações que a gente tem, mas também o empenho aí do Ministério Público e do Poder Judiciário, porque diz a lei, Danilo, né, a Lei Maria da Penha fala que a gente tem 24 horas para fazer essa remessa da medida protetiva à Justiça. E o juiz tem 48 horas para decidir. Ou seja, esse processo mínimo demoraria aí, legalmente falando, 3 dias. E isso acontece em 3 horas, vamos dizer assim. Então, essa é a forma que a gente tem encontrado aqui, né, junto com todos os outros atores, que nós não fazemos nada disso sozinho, para ter um atendimento com mais eficiência para essa mulher. Doutora, para a gente finalizar, existem programas de proteção ou abrigos temporários disponíveis para vítimas que precisam sair de um ambiente violento? Então, Danilo, aqui na delegacia a gente tem uma sala de acolhimento, né, para os casos realmente excepcionais e de emergência em que a mulher, por exemplo, às vezes chega aqui numa madrugada, durante um flagrante, não tem para onde ir naquele restante de noite. Então, a gente tem essa sala aqui com toda equipada, com cama, um banheiro privativo, inclusive um frigobar, uma televisão, para esses casos excepcionais, né? A gente não tem como permanecer com essa mulher aqui por muito mais do que esse tempo, por causa de questões de logística, alimentação e tudo mais. Mas para aquele momento de emergência, pelo menos esse apoio aqui, essa mulher pode contar conosco. Doutora, fica o recado, então, às mulheres vítimas de violência, sempre trazendo essa informação. Não deixe para denunciar, né? Não protele isso, porque pode trazer uma consequência pior futuramente. Com certeza, Danila, esse é o nosso apelo de sempre, né, de todas as entrevistas, que as mulheres não deixem de denunciar para não se colocarem cada vez mais em situação de risco. A gente está aqui para preservá-la, a culpa nunca é da mulher, então contem com o apoio da Polícia Civil. Doutora, mais uma vez a gente agradece a participação e também bem-vinda de volta. Tá ótimo, Danilo, muito obrigada, a gente que agradece. Moreira, a gente volta, portanto, na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.